Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aí a mais um estudo, pedindo a Jesus aí para nos abençoar, pedindo aí a espiritualidade amiga para nos ajudar na caminhada, nos ajudar aí em nossa jornada, de aprendizado, de entendimento, que a gente possa aproveitar o tempo desse estudo. Hoje nós vamos retomar o estudo de perguntas e respostas que não deu de fazer na semana passada. E aí o estudo do livro a gente continua semana que vem, tá? A gente vai continuar das perguntas, E semana que vem nós continuamos o estudo do livro dos Mensageiros. Como todo mundo sabe, esse estudo, o objetivo dele é responder, a gente conversar sobre as dúvidas que vão surgindo, A gente sempre pega algumas que o pessoal já mandou para iniciar aí o trabalho. Mas quem quiser mandar questões, perguntas sobre doutrina, evangelho, mediunidade, fica à vontade aí que nós vamos conversando sobre os temas. Boa noite aí os que vão chegando, boa noite aí os amigos, companheiros aí de trabalho, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início ao nosso estudo. Esperar só mais um minutinho para ver quem está chegando. Normalmente sempre chegam alguns um pouco depois. E aí nós damos seguimento, Nós temos algumas questões aí interessantes, E aqueles que quiserem também fiquem à vontade, por favor, para a gente dar início aí ao estudo dessa noite aí abençoada, tá certo? Vamos iniciar com a nossa prece, pedindo a Jesus neste momento que nos abençoe, nos ilumine, nos envolva em paz, luz e amor, que possamos aprender e crescer espiritualmente, que possamos nos melhorar no entendimento, na paz e na luz. Chegue conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, bem-vindos a todos aí, todos os companheiros que estão chegando, todos os amigos, amigas, todos os irmãos aí de aprendizado, de causa, de busca pelas questões do Espírito Eterno. Nós estamos aí para falar um pouquinho sobre algumas questões, que os companheiros nos trouxeram, e aquelas que foram, porventura, surgindo aí durante o tempo que nós temos, Tem uma companheira nossa que nos mandou uma mensagem alguns dias atrás perguntando sobre o médium que não consegue dar passividade, Ela estava relatando um caso, que eu acredito que seja na reunião mediúnica que ela participa. E dentro desse caso, ela teve uma dificuldade, Ela viu uma companheira lá, um companheiro de reunião, que estava com dificuldade de dar passividade, Ou seja, um espírito se aproximou do médium, Normalmente nas reuniões mediúnicas, nós temos o médium que a gente chama de psicofônico, que é aquele que o espírito fala através dele, Temos vários tipos de mediunidade, mas a mais comum, vamos dizer assim, o mais famoso é o psicofônico, E o psicógrafo também, mas esse que fala é mais conhecido, vamos dizer assim. E aí, esse médium lá na reunião, ele teve um espírito de uma energia, de uma vibração mais pesada, mais difícil, e a pessoa não conseguiu dar passividade, Por mais que o dirigente falasse para a pessoa permitir que o espírito se comunicasse, o médium lá, não conseguiu permitir que o espírito se manifestasse através dele. E a companheira estava falando, como é que isso acontece, se isso é, se isso é certo, se isso é errado, E a gente vai lembrar que a mediunidade não é um fenômeno fechado, ou seja, a mediunidade ela varia de pessoa para pessoa. E quanto mais o médium se envolve com a energia do espírito que vai se comunicar, mais ele tem que estar preparado para isso. Alguns médiuns vão dar conta de um tipo de vibração, outros vão dar conta de um outro tipo, mas na maioria das vezes o que acontece? Muitas vezes um espírito muito agressivo, ou com uma mente muito violenta, pessoas podem sentir medo. Alguns médiuns vão sentir medo, alguns médiuns vão sentir desconforto, e não vão querer permitir a aproximação dessa entidade, porque para muitas pessoas, às vezes quem só acompanha de fora não sabe, você divide a sua intimidade com aquele ser.
E se a energia dele for muito difícil, você não tiver muito bem para poder lidar com aquela energia, aquilo vai te incomodar bastante, né? Haja vista que muitas vezes a pessoa, né, alguns médiuns na reunião mediúnica sentem dor, né? Não que a dor faça parte do processo mediúnico, mas como eles estão ali sentindo o que o espírito está sentindo, né? Eles percebem a dor do espírito, eles percebem a angústia, eles percebem a tristeza, né? E isso para eles é, de certa maneira, difícil de lidar, né? Algumas pessoas dão conta de lidar mais fácil com isso, outras pessoas já vão ter uma dificuldade maior. Sem contar que muitos, e eu posso falar assim, eu acredito que até a maioria dos médiuns, né, tem medo, né, do processo que está acontecendo, né? Às vezes o médium ele não está, né, ele não está se sentindo seguro, às vezes ele não está seguro consigo mesmo, né? Então o que acontece? Muitas vezes o próprio médium ele age ali para coibir o fenômeno, para não deixar a coisa acontecer. E não adianta ninguém falar com ele, porque no fundo ele está, né, sentindo medo, ele está sentindo dificuldade, ele está se sentindo sozinho, né? E às vezes isso não tem muito o que fazer ali, né? O que acontece é que a espiritualidade que a gente tem que sustentar, né? Ajudar o médium que está passando por esse momento de prova, né? E ajudá-lo a lidar com essa questão mediúnica, que não é fácil, né, gente? Não é fácil, né? Mas o que acontece? Também não dá para ficar julgando a pessoa, porque o limite de cada um é diferente, né? Não tem como eu falar que a pessoa tem que fazer o que eu faço, como não tem como a pessoa falar para mim fazer o que ela faz. Às vezes aquilo que é totalmente fácil e simples para mim, para o outro é difícil. E às vezes aquilo que é facílimo para o outro, para mim tem uma dificuldade, né, extrema, porque somos seres diferentes. Então dentro desse conteúdo aí da mediunidade, né, alguns casos o médium realmente ele não dá conta, ou ele não quer, ou ele tem medo, ou junta tudo, ele não dá conta, ele nem quer e está com medo, né? E isso é um processo lento e gradual, que varia de pessoa para pessoa, né? Não nos compete julgar os nossos companheiros que às vezes passam por essas situações aí que são, né, complicadas, difíceis, sofridas, né, muitas vezes, né? Então a gente está aqui, hoje nós estamos tirando para pergunta e resposta, tá, pessoal? Quem quiser mandar qualquer pergunta aí, né, tanto aqui no Instagram quanto no Jits, manda aí que nós vamos conversando, né? Claro que a gente não sabe tudo, né? Então a gente vai trocando ideia aí, tá bom? Outra questão, né, que foi colocada pra gente foi a questão sobre reencarnação, né? Nosso amigo Vinícius perguntou se quando o espírito reencarna, né, as condições intelectuais que ele vai ter, né, ou seja, a condição física, intelectual que a gente tem nessa vida atual, se ela tem a ver com a missão que nós vamos desempenhar, né? Por exemplo, eu reencarnei e eu tenho uma condição intelectual ruim, né? Tem a ver com a minha prova, né? Com a minha missão. Isso, né, é relativo. Por quê? Né? Existem fatores quando a gente vai reencarnar que são os fatores da causa e efeito, ou seja, né, as minhas ações vão determinar as reações que eu carrego comigo. Então tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu construo, tudo aquilo que eu planto nas minhas existências, né, vão repercutir no meu futuro espiritual. Ou seja, o que eu estou fazendo hoje, né, vai ter uma repercussão nas minhas próximas vidas, vai ter uma repercussão nas minhas próximas encarnações, né? Sejam os atos positivos, sejam os atos negativos. É claro que a gente sabe, né, conforme ensina Jesus, que o amor cobre a multidão do pecado, né? O que isso quer dizer? Que a postura amorosa, ela meio que limpa o karma, tá? Então quem está na onda do amor, né, a causa e efeito para de atingir. Se você é um espírito que despertou para a onda do amor, começou a perdoar todo mundo, compreender todo mundo, né, fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você, né, não julgar ninguém, não condenar ninguém, não querer justiça para ninguém, você sai do âmbito da justiça e você entra no âmbito do amor. E aí quando você reencarna, né, quando você renasce, o que vai acontecer? Você vai ter as ferramentas necessárias para o seu crescimento. Né? Qual que é o objetivo da nossa encarnação? Né? Por que a gente nasce aqui na Terra? A gente está aqui. Né? O objetivo da nossa encarnação é o aprimoramento do espírito. Básico, né? O primeiro e o mais básico dos objetivos da gente estar vivo é o quê? O aprimoramento do espírito. O corpo físico é uma ferramenta, é um instrumento, né, que o espírito utiliza para poder se aprimorar. Básico. Beleza. Né? Então o nosso corpo físico ele vai refletir as necessidades do meu espírito. Então, se o meu espírito precisa fazer um trabalho, eu vou ter, né, dado as minhas, né, condições espirituais,
um corpo adequado àquilo. Quando que eu não vou ter um corpo adequado àquilo? Quando, pelo meu livre-arbítrio, eu, né, burlei ou feri a lei divina. O que é a lei divina? A lei divina é aquela que está escrita na nossa consciência. Né? Quanto mais o espírito evolui, maior é a capacidade dele de perceber as leis divinas. Né? Então, a maior é a percepção dele, né, das realidades espirituais. Então, quando o espírito ele cresce, quando o espírito evolui, né, a palavra evolui, assim, muitas vezes a pessoa não entende direito o que isso quer dizer, né? O que acontece? Quando o espírito evolui, ele aprende. Quando ele aprende, ele se torna capaz de lidar com a própria existência em outros níveis, né? Ou seja, ele consegue, né, fazer coisas que um espírito mais infantil não consegue. Né? Isso é a realidade. Por exemplo, a gente, né, que estamos no reino humano, o nosso espírito ele tem muito mais capacidade que o espírito animal. Né? Então o espírito animal ele tem limitações que o nosso já não tem mais. Né? Mas o animal também está progredindo, como a gente está progredindo. Mas o espírito de luz ele tem muito mais capacidade do que eu. Né? Pode falar, Betinho. Marcelo, olá pessoal. A reencarnação também é um resgate, né? É a oportunidade que você tem para resgatar. E muitas vezes, quando você não consegue, você vai pagando aos poucos, vai resgatando aos poucos, para que não haja, você não sucumba várias vezes, não é isso? É interessante essa questão, né? A reencarnação é um resgate? Também. Mas o resgate é o objetivo principal da reencarnação? Não. O objetivo principal da reencarnação é o quê? Aprimoramento do espírito, ou seja, a nossa melhora espiritual. O resgate, o processo de resgatar, o que é? É o processo de você reconstruir, né, o seu passado através de uma mudança de comportamento. Ou seja, eu venho aqui, né, eu falhei muito em algum campo, né, seja um campo material, seja um campo emocional, seja lá o que for, e eu venho para poder transformar essa vibração. Ou seja, eu fui um cara que roubou todo mundo, então eu volto para devolver o que eu roubei. Eu fui um cara que traiu, enganou, né, fez, manipulou pessoas, eu vou voltar para poder, né, ajudar as pessoas a se livrarem de manipulação, se livrarem de engano, né? Então, assim, esse é o resgate, tá? Mas o resgate, ele passa pelo quê? Pelo reajuste. E como é que eu reajusto? Eu reajusto quando eu aplico o amor na minha encarnação, né? Aí que está a diferença da prova e da expiação. A expiação, normalmente, é uma materialização da lei de justiça, ou seja, se você fez, vai ter que pagar. Né? Plantou, colhe, meu filho. Né? A lei do amor não funciona da mesma forma. A lei do amor te permite não plantar e colher. Né? Apesar que você planta, né? Você plantou amor. Né? Mas você não precisa, às vezes, colher uma erva daninha. Né? Então, às vezes, a plantação de amor supera, né, as dívidas espirituais. E essas dívidas espirituais desaparecem sem que a gente nem tenha causa e efeito dela. Mas aí tem que estar dentro da lei do amor. Que é muito fácil, mas é muito difícil ao mesmo tempo. Por quê? Porque para mim viver dentro da lei do amor, eu tenho que aplicar a lei do amor para os outros. Né? Então, se eu sou um ser muito justiceiro, que quer justiça para tudo, que quer ver todo mundo sendo punido pelo erro, eu vou ser um ser que individualmente e intimamente vou estar aplicando a lei de justiça para mim. A lei do amor não funciona para mim. Né? Então, para mim aplicar perdão, para mim ter perdão, compreensão, aquela coisa tudo que a gente espera, né, que Jesus tenha por nós, eu tenho que aplicar isso para o meu irmão. Só funciona dessa forma. Né? O grande porém da lei do amor é esse. Né? Tudo pode se perdoar se você perdoar tudo. Tudo pode ser esquecido se você esquecer tudo. Tudo pode ser visto do melhor ponto de vista possível, né, e compreendido, e amado, e superado sem que haja dor. Se você agir assim com o irmão que te feriu. Se você entender assim quem está fazendo o mesmo por você. Aí funciona. Mas não funciona lei do amor para mim e lei de justiça para o outro. Né? Isso do meu ponto de vista. Assim, né? Não tem como eu querer justiça para quem me fere e lei de amor para mim. Isso não funciona. Né? Então, quando eu quero lei de justiça para o meu irmão, eu já estou naturalmente afastando da minha caminhada evolutiva, pelo menos momentaneamente, a lei do amor. Por isso que Jesus fala, misericórdia quero, não sacrifício. Quem quer sacrifício está preso no sacrifício. Quem quer justiça está preso na justiça. Quem quer amor, aí ele vai ter que pagar o preço do amor. Qual que é? Amar. Né? Quem quer ser perdoado vai ter que pagar o preço do perdão. Qual que é? Perdoar. Quem quer ser compreendido vai ter que pagar o preço da compreensão. Qual que é o preço da compreensão? Compreender. Entender. Né? Então, mas são coisas profundas. Então nós estamos aqui para pagar? De certa forma sim, mas como que nós vamos pagar?
né? Rangendo os dentes ou amando. A escolha é nossa. Né? O débito, né? O amor dilui o débito, né? Porque a própria ligação do amor transforma a gente. Né? Então dilui. Você está pagando de outro jeito. Né? Então muitas vezes a gente foge dessa lei. Queria saber sobre como as crianças são acolhidas no plano espiritual. Isso é bem interessante também, né? O que acontece? A criança é um espírito eterno, né? Então a criança de hoje é um espírito que pode ser mais evoluído, na maioria das vezes, né? Segundo Kardec, é mais evoluído que o pai, que a mãe, né? Porque ele já teve às vezes ele teve mais experiências, né? Pode acontecer de ser um espírito inferior? Pode, né? Mas o espírito da criança, ele é tão evoluído quanto o nosso, né? Vou botar assim, né? O que acontece? É aquela questão de cada caso é um caso, né? Ou seja, existem espíritos que, quando são espíritos muito iluminados, ao desencarnar, eles já voltam ao estado adulto no plano espiritual. Já chegam lá como adulto, totalmente compreendendo o que está acontecendo com eles, quem eles são. Ah, não, beleza, passei por aquela situação, é uma missão ali, eu estava ali, já voltou, já é um adulto no plano espiritual. Né? Existem outros espíritos, tá? Que chegam no plano espiritual, e essa é a maioria, né? Com a forma infantil. Eles chegam lá como crianças mesmo, né? Com 2, 3, 4, 5, 10 anos de idade, né? E eles vão ser acolhidos no plano espiritual, né? Muitas vezes por familiares, né? Às vezes uma avó, uma tia, né? Ou um espírito que foi uma mãe ou um pai dele de outra encarnação, tá? E eles vão se desenvolver como se desenvolveriam aqui no plano físico, tá? E outros vão ser acolhidos por instituições do plano espiritual, né, que acolhem crianças, né? E o que acontece? O desenvolvimento, aí tem uma mudança, né? Alguns desses espíritos de criança que chegam lá, às vezes em um ano, eles crescem 10 anos. Outros, né, que são mais simples, né, são espíritos já não tão evoluídos, eles vão demorar como se eles estivessem crescendo aqui. Então, ano que vem ele desencarnou com 5, ano que vem ele tem 6, no outro ano ele vai ter 7, no outro ele vai ter 8, ele vai crescendo aos poucos ali no plano espiritual, até que ele chega num ponto que ele está na posição adulta. Outros, né, vão ficar na condição infantil e muitas vezes vão reencarnar de novo, nessa mesma condição. Eles já reencarnam daquele jeito, né? Tem um livro muito famoso do André Luiz, que é o livro Entre a Terra e o Céu, que conta a história, né? Tem vários casos de crianças desencarnadas, e tem a história lá do pequeno Júlio, né? Que só no livro ele reencarna 3 vezes, né? A primeira parte ele já está desencarnado, ele morre num acidente lá que tem na praia, né? Ele morre afogado. Depois ele volta como filho do mesmo pai, né? E agora da madrasta, né? Porque a mãe dele já tinha morrido. E aí ele volta e ele morre de tuberculose, né? De uma doença respiratória, né? Quando ele tinha acho que 3 anos de idade. E na terceira vez ele reencarna de novo, e aí dessa vez a encarnação dele segue, né, vamos dizer assim, a termo. Né? Ele consegue chegar, né, apesar de não mostrar no livro, dá a entender que ele vai ter uma encarnação, vamos dizer assim, normal. Né? E aí vai explicar no livro, né, que ele foi um companheiro, que ele tentou suicidar 2 vezes. A primeira vez ele pulou no rio, e a segunda vez ele tomou um veneno. Né? Então, assim, o que aconteceu? Né? Na verdade, ele tomou o veneno primeiro, depois ele pulou no rio e morreu. Então, a primeira encarnação ele resolveu a questão do afogamento, né? E a segunda encarnação ele resolveu a questão do veneno, que tinha um problema respiratório, tá? Precisa ser assim? Quer dizer, reencarnou, suicidou, tem que reencarnar assim? É a questão que nós estamos falando ali, né? Da lei de causa e efeito. A causa e efeito, ela é mais rígida quanto mais rígido é o espírito. Quanto mais primitivo eu sou, mais justiça é necessária para poder direcionar a minha encarnação. A gente pode dizer que na nossa caminhada evolutiva, né, desde lá do reino animal e para trás, né, até o reino animal é o quê? É o instinto. O instinto que manda a gente para frente. Né? A gente evolui, né, as encarnações são baseadas no instinto. Depois, né, vai vir o quê? A justiça. A justiça, né, o espírito ele vai começar a reencarnar no reino humano, e ele vai começar a lidar com a causa e efeito. Ou seja, você tem escolha? Escolha tem consequência, meu filho. Se você escolheu dar na cabeça do outro, você vai tomar na cabeça para aprender. Você escolheu enfiar a faca no outro, você vai tomar uma facada para você entender como é que é esse negócio. Você escolheu roubar, você escolheu enganar, você escolheu mentir, você vai ser roubado, enganado e vão mentir para você. Porque você está naquela onda ali, né, e você precisa de entender, você precisa passar pela experiência da empatia. E para desenvolver empatia, você tem que sentir na pele. Isso para espírito primitivo, tá, gente? Apesar que a gente ainda está nisso, né? E aí nós vamos entrar no que o pessoal chama de mundo de prova e expiação. O que é o mundo de prova e expiação? É um mundo onde eu erro,
e eu volto para pagar. Lembra que a Betinha falou que nós estamos encarnando para pagar? Né? O conceito básico do mundo de prova e expiação é o seguinte: errou, pagou. Por quê? Porque eu quero que o outro pague também. Aí vem um cara chamado Jesus, que encarna lá, né, mais ou menos 2000 anos atrás, e fala assim: gente, existe um outro caminho para esse negócio aí. Né? Se você quer, esse negócio de feriu vai ser ferido, olho por olho, dente por dente, isso até existe. Mas tem um caminho diferente, então tá um negócio de amor. Aí o pessoal fica animado, fala, amor você não vai pagar nada. Entendeu? Você vai reencarnar, você vai apagar tudo que você fez de errado. Mas como é que faz isso? Apaga tudo que seus inimigos fizeram com você de errado. Aí apertou o calo da humanidade, né? Porque nós queremos justiça para nós e amor para, né? Que as nossas dívidas sejam julgadas com amor, né? Ou seja, que Deus nos perdoe tudo. Mas nós queremos que aquele que erra conosco receba o rigor da lei, né? E essa é a grande transição entre o mundo de prova e expiação para o mundo regenerado. E o que acontece? O espírito infantil, né, a criança, né, quando ela chega no mundo espiritual, ela vai ser sempre recebida. Não tem criança no umbral, tá? Não tem espírito de criança no umbral. Pode morrer uma criança ela ir para o umbral? Pode, mas ela vai tomar a forma adulta dela lá, com certeza. Existem espíritos que são tão difíceis que eles desencarnam e já voltam para a forma adulta imediatamente, inclusive nas trevas, tá? Mas um espírito infantil, ou seja, com a forma infantil, né, nas regiões inferiores, não existe. Tá? Não existe. Só se o espírito tomar aquela forma para enganar alguém ou para seduzir, né? Que tem gente que, né? Infelizmente aí tem desvios, né, mentais, né, espirituais aí. Então existem espíritos nervosos que tomam forma de criança, tá? Mas o que a gente sabe é que as crianças, elas são sempre acolhidas no plano espiritual. Vai diferenciar o que vai acontecer com cada uma, dado o nível evolutivo de cada uma. Vai ter criança, né? Eu já vi casos, por exemplo, de uma amiga nossa, né? Que o filho dela desencarnou com 3 anos de idade e ele foi para o plano espiritual, né? E ele começou a se manifestar. E ele manifestou lá algumas vezes lá e ele conversava como criança, tá? Mas ele desencarnou com 3 anos né? E a primeira vez que ele comunicou, ele já estava com o cognitivo de uma criança de 7. Olha só. Né? Ou seja, ele deu uma avançada, né? A última notícia que a gente teve dele, e foi poucos anos depois, que ele já estava quase com o estado de adolescente, né? Como eu já vi também casos de espírito de criança, filho de pessoas que pediram, né, que perderam um filho pequeno, que o espírito chegou na reunião mediúnica, os pais estavam lá para assistir a reunião, né? A gente estava lá, né, com o médium, e aí chega o espírito, né? O Lucas fala assim, que é o filho deles, é um homem adulto, né? Porque o espírito já chegou no plano espiritual, já tomou a forma de adulto lá, ele já tinha uma evolução para isso, né? Só que o que o espírito fez? Como o pai e a mãe estavam extremamente fragilizados, né? E na mentalidade do pai e da mãe, era um bebê, era uma criança, né? Eu acho que o menino tinha uns 6 anos de idade, uma coisa assim, né? Na hora que ele entrou dentro da sala da reunião mediúnica, ele tomou a forma da criança de novo, né? E comunicou através da gente, né, com todo o trejeito infantil. Por quê? Porque ele sabia, né, que a mãe dele, que o pai dele que estava ali, estavam buscando o filho, o bebê deles, o menininho, né, a criancinha deles lá, né? Então ele, porque é um espírito já equilibrado, iluminado, ele conseguiu, ele tomou a forma que ele tinha quando era criança para poder consolar os pais, né? Mas quando ele saiu, ele voltou à forma adulta dele. Ele fez aquilo porque ele queria fazer como uma forma de carinho com os pais, o amor deles, né? E os pais não estavam, né, preparados para entender que o filho dele já era adulto no plano espiritual, já era um espírito que estava, né, numa outra condição. Não, quando os pais dele pensavam nele, a mente dele pensava, meu menininho, né, que eu carregava no colo, né? Olha só, né? Então alguns espíritos se manifestam e fazem isso, né? Por causa do amor, né? Por causa das ligações aí do amor. Gente, nós estamos aí com o nosso estudo de pergunta e resposta de espiritualidade. Quem tiver pergunta, questão, né, manda para nós, né? Manda aí que nós vamos conversando aí, né? Vamos trocando ideia, né? Mas os espíritos, eles se adaptam, né? Então os espíritos superiores, ele consegue se adaptar à necessidade do momento, né? Os espíritos inferiores não, eles são aquilo que eles são, né? Então eles são mais, vamos dizer assim, presos à questão da forma, à questão do pensamento, à questão das suas ideias, né? Então o que a forma para o espírito superior é nada, né? Ele vai tomar a forma que seja mais útil para o bem, né? Então aquele espírito que chega lá do menino, né, do filho lá do casal, ele toma uma forma infantil porque é a forma que ia consolar melhor os pais deles que estavam encarnados,
né? Talvez se ele manifestasse ele falando como um adulto, né? O pai e a mãe não iam sentir aquela conexão, né, com o filhinho deles. Então ele manifesta como uma criança, né? Então é bem relativo isso, depende do nível evolutivo, tá? Muitas vezes, né, da live, manda aqui porque eu não consigo abrir agora. Agora, se você puder colar aqui para nós, é porque agora aqui eu não consigo abrir, né? Porque senão eu vou ter que fechar a live para poder abrir e voltar e dar uma travação. Até, se você puder copiar e colar a questão, a gente agradece muito, 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 né? Tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa enquanto o nosso amigo aqui procura a questão para mandar pra gente? Marcelo? Fala, amiga. Por exemplo, uma grande amiga minha, para mim, ela como minha irmã, ela se encarnou há algum tempo e ela se encarnou, então ela estava careca, assim. Passou um tempo, eu sonhei com ela e ela apareceu já mais ou menos recuperada. Na última vez que eu sonhei com ela veio me visitar, ela estava assim, linda, maravilhosa, exatamente como ela era antes de... E ela estava sorrindo e deu tchau para mim, não começou, mas eu entendi que ela já tinha passado da fase de recuperação e estava indo para um outro estágio. Pode ser? Muito bom, isso aí é o lado positivo da coisa, né? Assim como às vezes o espírito da criança ele vai ficar mais velho, né? Se a pessoa é muito idosa e muito doente, ela também vai recuperar. E essa recuperação também segue o mesmo princípio da criança, né? Vai ter espírito que desencarnou, né? Às vezes está lá com câncer, lá com uma doença gravíssima, desencarnou e já levanta 100%. Já levanta trabalhando, fazendo bem, já, porque é o espírito já superior. Vai ter outros que ele vai ter uma convalescença no qual a doença vai desaparecer pouco a pouco. Em uns, a doença ele vai recuperar daqui em uma semana. Outros vai ser em 6 meses. Outros vai demorar 5 anos lá nas regiões lá do plano espiritual para recuperar. E a tendência é que o espírito ele também regrida de idade, tá? E aí ele chega num ponto ali na idade, né, que, vamos dizer assim, na idade que ele estiver mais maduro, né, então ele vai ter lá uma... e o espírito superior já é outra história, né, o espírito superior ele vai ter a aparência que ele quiser, né, então ele fala assim, não, eu quero aparecer aqui como um velhinho, beleza, quero aparecer aqui como um menino, beleza, né, o espírito superior ele tem mais capacidade de manobra da própria vibração, né? O corpo espiritual dos espíritos superiores é muito mais plástico, né? No sentido que ele se transforma do que o nosso, né? Ô amigo, se você conseguir mandar aqui para nós no chat a pergunta, manda aí para nós, né? Desculpa aí, mas é porque eu não consigo abrir a caixinha daqui agora, né? Eu devia ter olhado antes, perdão, mas se você puder, manda aí pra gente, né? Então o que acontece? Oi? Obrigada. Né? É interessante demais, né? Porque quanto mais o espírito cresce, mais livre ele é, inclusive da questão da forma, né? No plano espiritual, os espíritos superiores, eles podem, né? Normalmente eles se apresentam com a forma, né? Normalmente os espíritos de luz, vocês falam, né? Que eles gostam de aparecer com a forma que mais impactou para eles no bem, né? Tipo assim, aquele dia lá eu vi Jesus, aquele dia lá eu encontrei com o Francisco de Assis, aí ele toma aquela forma lá e aquela, né? Ou a forma que ele teve que foi a maior redenção espiritual dele. Por isso tem muito espírito aí, né? Que aparece como preto velho, como caboclo, como índio, né? Tem muito espírito que aparece como criança, tem muito espírito que aparece em outro sexo, né? Às vezes você está esperando lá, né? Ver aquele personagem lá, aquela pessoa famosa lá, né? E aí ele manifesta uma moça. Não é um homem, não, mas é o espírito ali na essência feminino. Beleza, né? Eu vice-versa, né? Falando novamente como diferenciamos sonhos de desdobramento e quem pode desdobrar, se acontece no sono de noite ou nos cochilos durante o dia. Tá? Desdobramento é quando você sai do seu corpo físico e interage no plano espiritual, né? Então desdobramento é um fenômeno que a gente chama de fenômeno anímico. O que isso quer dizer? Um fenômeno da nossa alma, uma capacidade que todo mundo tem. Todo mundo desdobra. Aí nós vamos entrar, tem níveis de desdobramento, né? E tem níveis de consciência. Tem pessoas que desdobram e ficam no quarto.
Porque se ela acorda de noite, acha que está dentro do quarto, aquela coisa toda. Tem gente que vai lá na China. Tem gente que volta no tempo, entendeu? Que volta lá na memória lá e lembra de coisas do passado, né? Tem gente que que fica aqui andando no plano físico. Tem gente que vai lá para os campos da sexualidade, né? Vai lá brigar com os outros enquanto está dormindo, né? Muito comum, infelizmente, né? Tem gente que vai para os planos de luz, conversar com os espíritos iluminados, né? Vai lá aprender, vai lá estudar, vai lá até ensinar, né? E o que acontece? O que é o sonho? O sonho é o reflexo do que aconteceu com a gente no plano espiritual, interpretado pelo nosso corpo físico. Ou seja, eu peguei um monte de informação, né? E aí eu trouxe para o plano físico. Acordei. Então imagina o seguinte, você imagina que você tem um pendrive, né? E nesse pendrive é o seguinte, cabe 30 GB de informação. Aí você vai lá para o plano espiritual e enche ele com 28 GB. Na hora que você vai descarregar o pendrive no corpo físico, que é algo que você acorda, né? Que volta a memória, né? O seu disco rígido aqui da cabeça cabe 1 GB. E você tem 28. O que acontece? Só volta um pouco, só volta uma parte. E normalmente volta um monte de pedaços confusos. O seu cérebro encarnado, o nosso cérebro encarnado, vai pegar essa informação, vai construir alguma coisa com aquilo, e é isso, é o sonho. Tá? O sonho é isso. O sonho é o nosso cérebro de carne tentando entender a experiência que a gente teve no plano espiritual. Por isso que muita gente tem sonhos confusos, esquisitos. A pessoa está andando pelada, a pessoa está subindo, está descendo, está andando no infinito, depois está na casa dela, depois tem gente dentro da casa dela, depois não tem, depois ela está no hospital, depois ela está num filme, depois ela está num desenho animado. Por quê? Porque a mente dela está tentando interpretar um monte de informação que não cabe dentro do nosso cérebro físico. Por isso, né, que as pessoas, muitas vezes, né, tem dificuldade de lidar com o sonho, tá? O sonho é o quê? É aquilo que te dá conta de lembrar misturado, tá? Por isso que esse negócio de ficar prevendo sonhos, essas coisas, é meio furado. Nós temos que tirar a essência do que a gente sonhou. Estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e fala algumas vezes sobre condução divina. Eu achei que Deus não nos punia, e tem questão do karma também, que seria mais questão de causa e efeito, porque essa ideia de punição é tão antigo testamento, sobre colocar medo e punição para as pessoas terem conduta. Então, estou bem confuso sobre. Boa pergunta isso aqui. Ó. Ótimo, né? O que acontece? Primeiro, nós temos que lembrar o seguinte. O que é punição divina para as pessoas? Deus vai vir aqui, né, e vai me punir pelo meu erro. Ó, eu não rezei, eu não fiz coisa certa, e Deus vem e fala assim, Marcelo, vou te punir aqui. Esse é o conceito básico de punição divina. Existe isso? Não. Tá? Aonde que está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Tá bom? Então, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala de punição, ele está falando do mecanismo da causa e efeito. Tá? A questão que acontece muitas vezes é que o vocabulário do Kardec, né? Vamos lembrar que o Kardec é um homem que viveu na França do século XIX. Né? E ele foi traduzido pelo português, brilhantemente, aliás, pelo Guilom Ribeiro, que é um revisor do Rui Barbosa, não sei se você sabe, né? O cara que traduziu o Livro dos Espíritos é um cara que pegava os textos do Rui Barbosa para corrigir. Né? Imagina, o cara que corrigiu o Rui Barbosa. Fala assim, Rui Barbosa, você escreveu errado aqui, ó, vírgula aqui, o Rui Barbosa, né? Tô brincando. Né? Mas o que acontece? Né? Quando o Kardec vai trazer o conteúdo espiritual que ele pega da espiritualidade e vai colocar as opiniões dele, o que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele vai pegando os trechos do Evangelho e com a ajuda da espiritualidade que mandava mensagem e da opinião dele, ele ia escrevendo o que ele entendia. Né? O Kardec ele vai trabalhar com a gente nas obras a ideia de que não existe punição divina do jeito que a gente imagina. Tá? Entretanto, os espíritos, quando vão falar através dos médios, eles usam o vocabulário que os médios dão conta. E aí aparece lá, Deus pune o mal. Tá? Deus pune o mal? Deus vem aqui para punir o mal? Não, não existe esse tipo de punição, porque Deus é amor. O que acontece é que a lei divina que está escrita na consciência da gente, né, quando nós estamos em desequilíbrio com a nossa própria intimidade, nós nos punimos. E eu posso entender isso como punição divina, porque quem criou a lei foi Deus. Né? Quem que balizou os limites? Ó, se você passar daqui vai ter problema. Foi Deus. Beleza? Mas não é Deus que vai vir me punir, até porque Deus não pune ninguém. Tá bom? Mas a questão do vocabulário, né, do Evangelho segundo o Espiritismo às vezes gera esse tipo de entendimento. O que acontece? A lei de causa e efeito nada mais é do que os limites da nossa estrada. Nós temos uma estrada, nós vamos seguindo em frente,
né? E o que acontece? Todas as vezes que eu começo a sair da estrada, a lei de causa e efeito é, vamos dizer assim, um mecanismo para me colocar na estrada de novo, né? Então é um mecanismo de intimidade nosso, tá? Quanto mais evoluído o espírito, maior é a estrada que ele tem, até o ponto que chega num momento que para ele não tem mais causa e efeito. Porque ele já está num nível tão grande de compreensão, de entendimento, que acabou isso. Quanto mais primitivo é o espírito, mais estreito é o caminho espiritual dele. Então ele tem um momento que ele é quase que levado o tempo todo adiante. Quer ver um exemplo? O instinto. O que é o instinto, senão o caminho mais estreito possível para o ser? O instinto te obriga a fazer aquilo. Quando você está no reino animal, o instinto te pergunta a sua opinião. Você vai fazer isso. Por quê? Porque o instinto mandou, é melhor para você. À medida que o ser vai desenvolvendo, o que acontece? O instinto vai abrindo, né? Nós vamos tendo aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, que apesar que é meio restrito ainda no nosso nível, ou seja, está vendo na minha cabeça aqui, ó, eu consigo me mover dentro do livre-arbítrio, né? Vai chegar um ponto que o meu livre-arbítrio vai crescer mais. Vai chegar um ponto que vai crescer mais. Vai chegar um ponto que ele sumiu. Acabou o livre-arbítrio, né? Ele acabou? Não, mas ele está fora aqui da minha percepção. Olha só, minhas mãos estão aqui ainda, ó. Espírito inferior, estrada mais estreita. Espírito superior vai aprendendo, vai amando, vai crescendo, a tal ponto que chega um ponto que esse cara não tem causa e efeito mais para ele, pode fazer o que quiser. Realmente, ele pode fazer o que ele quiser, dentro de um parâmetro, que é diferente para cada ser. Tá? Então existe punição divina do jeito que o pessoal imagina, que é a intervenção de Deus para te punir, vai nascer com a legião? Não. Existe lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que eu planto eu colho? Existe. A lei de causa e efeito é absoluta? Não, ela só funciona para espírito que está ali dentro da onda dela, né? Lá nas cartas de Paulo, o Paulo trabalha isso, ele divide a lei de causa e efeito e a lei de justiça em dois aspectos: servo e filho. O Paulo ele fala assim, ó, você que é servo e é credor da lei e é devedor pela lei, né? Você está debaixo da lei de Moisés. Veio Jesus e trouxe o amor. Jesus nos libertou da lei, de maneira que a lei para mim não serve para nada. Olha o conceito dele, o que ele quis dizer? Vou traduzir aqui para a gente, né? Você está dentro do livre-arbítrio ali limitado e o instinto mandando em você. Veio Jesus e te ensinou que você não é um escravo do instinto, você é um filho do Criador do universo. Então Jesus ele estabeleceu uma lei de amor. Quem quer ficar no amor se percebe como filho do Criador. Quem quer ficar na justiça se percebe como servo. Tá? Não é Deus que faz você filho ou ser servo. Quem está na justiça é servo. Quem está no amor é filho. Mas quem decide se está na justiça ou se está no amor é a gente. Então Deus não pune, tá? E aí vem essa questão do vocabulário, da escrita, né? Da interpretação, né? Tá dando para entender o conceito? Então o que é que acontece? Existe punição divina? Não. Deus não pune ninguém, tá? Mas existe eu me punindo? Existe, porque quando eu firo a minha consciência eu me incomodo. E esse incômodo é a punição. E normalmente eu mesmo, né, me afasto daquilo que me agride, né? Por exemplo, imagina que eu estou aqui e eu começo a ser muito avarento. Meu negócio é dinheiro, 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 dinheiro. Eu começo a plantar isso, né? Eu quero só dinheiro, poder, para ter dinheiro eu faço de tudo com todos, né? Ou seja, eu roubo, eu engano, eu minto, né? Porque eu quero dinheiro. Aí o que acontece? Aí eu vou esbarrar na lei de causa e efeito. A causa e efeito fala pra mim, meu filho, se desequilibrou no campo do direito, olha só, do dinheiro, agora você tem que voltar pro caminho do meio. E eu vou bater aqui, quando eu bato aqui, ó, o que eu tô fazendo? Eu tô esbarrando aqui no meu limite. Meu limite vai me arranhar, né? Vai me arrastar aqui. Eu tô... Aí o que o limite faz comigo? Ele me ensina a buscar o equilíbrio de novo. O que vai acontecer? Eu vou começar a perder dinheiro para aprender que dinheiro não é tudo que existe. Eu vou começar a me esforçar para conquistar dinheiro que eu roubei, que eu limbei, e eu vou começar a perder. E aí eu vou aprender, quando que eu vou ter liberdade financeira? Quando eu aprender a lidar com o dinheiro de maneira equilibrada. Aí acabou a lei de causa e efeito. A causa e efeito é um mecanismo de consciência que está dentro da gente, tá? Para nos ajudar a crescer. Em determinado momento nós vamos crescer, isso já podia acontecer lá na época de Jesus, tá? Por isso que o Paulo fala disso nas cartas dele, o pessoal não entende, né? Porque interpreta tudo igual o nariz deles, né? Como diria o Paulo, se tivesse queimado tudo aquilo, às vezes era melhor, né? Segundo o Lucas, né?
O Paulo fala, às vezes, que se queimar, tem tanta bobagem em cima do que ele escreveu, né? O pessoal interpretou de tanta coisa negativa, né? Que às vezes ele pensa que seria, se tivesse queimado tudo, ia ser melhor, tivesse só o evangelho, tivesse as cartas de Paulo, né? Mas a espiritualidade tem outra opinião sobre isso, né? É porque eles às vezes ficam amargurados com o uso que o pessoal dá pro conhecimento que ele colocou, ele fica mesmo. Né? Fica triste, né? Porque ele percebe que o pessoal está usando aqui para manipular os outros, para agredir os outros, para dominar os outros, né? Às vezes pega um conceito de altíssima espiritualidade que ele coloca lá e transforma aquilo num negócio para ganhar dinheiro, para controlar a vida dos outros, né? Imagina, você escreve um negócio com todo o sentimento ali para poder levar espiritualmente alguém, aí a pessoa pega aquilo que você escreveu e usa para dominar os outros, usa para poder arrancar dinheiro dos outros, para enganar os outros, para botar medo nos outros, né? Então assim, claro que isso é responsabilidade de quem usa, né, gente? Mas o que acontece? À medida que a gente cresce espiritualmente, né, nós vamos começar a entender e vamos começar a modificar a nossa relação com o Criador. Vamos lembrar que lá no século XIX, a ideia de Deus ainda era a ideia do quê? De um pai punidor, né? A imagem que a gente tem de Deus, ela representa muito o que nós somos espiritualmente. Na época do Kardec, Deus era um ser que amedrontava as pessoas. Não tanto quanto o Deus do Moisés, lá da época de Jesus, mas ainda assim era o Deus que manda para o inferno, o Deus que, né, o Deus da igreja. Então aquilo ali, para desfazer aquilo ali, era um processo. Não dá para o Kardec desfazer aquilo em uma semana, né? E isso está lá no texto, né? Eu entendo sim, de fato a questão da linguagem é bem complicada. Eu tento ler e estudar, mas a linguagem utilizada me complica, me confunde e às vezes me desmotiva de ler. Então traz aqui que nós vamos estudando junto, né? Entendeu? Vamos falar disso, vamos conversar sobre isso. Vamos lembrar, né, que o vocabulário é uma representação da forma de viver daquelas pessoas, né? Então, né, você pega lá, quem é o público do início da doutrina espírita? É o público francês, altamente catolizado ou protestante, né? O que tinha de religião na época? Qual é o pensamento espiritual da época do Kardec? Ou é o protestantismo ou o catolicismo. O próprio Kardec ele era de família católica, mas foi educado, né, em colégios evangélicos, colégios protestantes, nem evangélico, protestante, né? Evangélicos, pentecostalistas, as coisas bem diferentes, né? Mas ele foi educado dentro de uma construção de raciocínio protestante. E ele era de família católica. E isso, quando ele vai escrever, quando ele vai entender, quando ele vai vocalizar o que ele está aprendendo, vai impactar de alguma maneira, né? Então nós temos que entender, né, essa questão e, como falava Jesus, tirar o espírito da letra. Tá? O que acontece? A consciência é a ferramenta divina que nós temos para a gente crescer. À medida que a consciência se amplia, os nossos limites aumentam. À medida que a consciência é menor, menos limite. Por isso que o animal não tem controle sobre quase nada, né? O animal ele vive debaixo do instinto, né? Os seres muito primitivos, eles têm um pouquinho aqui de movimento aqui, de livre-arbítrio, mas é pouco, né? Os mais evoluídos um pouquinho já tem aqui uma margem de manobra maior. Os outros já tem mais. O Speed Luz, né? Jesus, então a gente nem vê os limites da consciência de Jesus. Por quê? Porque ele já sabe. À medida que ele já sabe, ele pode se responsabilizar por mais coisas. Ele tem uma compreensão maior, a lei do amor está funcionando. Então todos esses fatores ajudam o ser a encontrar o seu equilíbrio, né? E isso é o que? Produto da nossa caminhada evolutiva. Nós estamos vivendo um momento da liberdade. Por que a gente está tendo tanto problema encarnado hoje, gente? Né? Por que a gente tem tanto problema com mentira? Porque nós estamos vivendo a era da liberdade. O que acontece? As pessoas vão expressar aquilo que elas são. E a maioria das pessoas, infelizmente, ainda vive atrelada à mentira, né? E ela vai contar uma mentira para poder defender o seu ponto de vista. Porque o seu ponto de vista, porque no raciocínio da maioria das pessoas, ganhar é o mais importante. Então eu tenho que ganhar, eu tenho que te convencer, eu tenho que falar que você está errado e eu estou certo. Nem que eu minta para fazer isso. Nem que eu invente uma notícia que eu sei que é falsa, coloque aqui e fale para você isso. Isso é a regeneração acontecendo. É estranho, né? Parece que é estranho, mas está tudo dentro do plano. Por quê? Porque a liberdade de consciência, ela só vai nascer para os espíritos que estiverem prontos para se responsabilizar. Por isso que muitos espíritos não vão conseguir ficar encarnados na Terra. Por quê? Porque essa liberdade total incomoda muita gente. Por que incomoda? Porque o mentiroso, né, ele vai continuar falando mentira. E essa mentira ela vai ter perna curta, porque ele vai ser confrontado com a verdade o tempo todo, uma verdade que ele não quer ver, né? Aquele que gosta de controlar os outros, né, editar regra para os outros, ele vai ficar também, né, amarrado, né, ao desejo de controlar. Por quê? Porque ele não acha que liberdade resolve. Então nós temos dois extremos, do mentiroso e do controlador. Nenhum desses espíritos está pronto para ficar aqui.
Outra dúvida, tem um amigo que se comunica com extraterrestres, inclusive trabalha no centro espírita. Os centros não falam muito sobre extraterrestres. Os guias conversam sobre isso com você? Qual a visão espírita sobre extraterrestre, possível invasão que tanto fala? Qual que é a visão espírita sobre extraterrestre? Existe, gente. É um universo povoadíssimo, né? Qual que é a visão da espiritualidade sobre isso? Né? O que os espíritos falam comigo sobre isso? A gente tomar muito cuidado. 99% do que fala que é extraterrestre é espírito mistificando. 99%. Né? Por quê? Porque para um extraterrestre comunicar é uma coisa muito difícil. Tá? Dadas as questões de ele tem que vir para cá. Né? Então, assim, é um trem complexo. A gente tem que fazer um estudo só sobre isso. Tá? Existe, gente. O universo é tudo povoado. Né? E o que acontece? Invasão, essas coisas, não precisa preocupar com isso não acontece. Tá? Os espíritos só permitem a presença de seres num mundo quando aquele mundo está em idade espiritual para poder. Por que nenhum extraterrestre, né, nunca entrou em contato com ninguém aqui da Terra? Por que não aparece? Porque nós não somos relevantes. Né? A grande verdade que os espíritos falam para a gente é o seguinte: nós somos tão infantis que para os nossos irmãos, né, de outros mundos, nós não somos sequer relevantes. Né? Para os espíritos, para os seres de outros planetas virem conversar com a gente tem que crescer muito, a gente tem que evoluir muito em vários aspectos, não só científico, mas moral. Tá? Nós ainda somos recém-saídos da animalidade. Né? Nós somos tão pertinentes e relevantes para os seres de outros planetas como uma comédia cupinha é relevante para a gente. Né? Você para na rua para conversar e para ensinar alguma coisa para um formigueiro? Nós ainda somos espíritos muito, muito primitivos e infantis. Nós ainda não conseguimos lidar com aqueles que estão aqui encarnados conosco. Como é que nós vamos lidar com os que estão lá nas estrelas? Os seres de outros mundos, né? Eles sabem da nossa existência e nós estamos ali classificados. Daqui 10 mil anos nós voltamos. Né? Nós ainda não somos relevantes o suficientes para sermos considerados mais do que objeto de estudo. Né? Então a sonda que veio aqui, em uma semana ela descobre tudo sobre a humanidade e vai embora. Daqui 1000 anos nós voltamos. Entendeu? Nós não somos tão relevantes quanto a gente imagina. Né? Nós somos ainda muito, muito atrasados em vários aspectos. Por isso que nós não temos contato, nós não estamos preparados. Né? Nós não estamos preparados, nós não sabemos lidar nem com a gente mesmo, a gente não sabe respeitar nenhum seres que vivem com a gente no próprio planeta. Eu não sei respeitar outro ser humano que tem uma cor de pele diferente de mim. Eu não sei respeitar os animais, eu não sei respeitar as plantas que vivem no mesmo mundo que eu. Como é que eu vou respeitar um ser de outro lugar? Então, é um processo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes espíritos zombeteiros, não estou falando que é o caso do seu amigo, tá? Mas estou falando que pela espiritualidade, mas 90% é. Né? Espíritos zombeteiros muitas vezes se passam por extraterrestre para poder excitar a imaginação dos outros. E às vezes aquela pessoa lá podia estar fazendo um trabalho no bem, ela está lá, né? Girando em torno do que não existe. Tá? Existe, né? Eles sabem de nós, né? Mas nós ainda somos muito jovens, nós ainda somos espíritos que se trucidam uns aos outros. Nós não sabemos suportar o nosso irmão que convive com a gente dentro de casa. Como que eu vou saber suportar o cara que vem de Alfa Centauro, lá, sei lá de onde? Existe. Né? Tanto é, gente, que vocês vão notar que esse conceito de vida em outros planetas está vindo pouco a pouco. Né? Hoje já estão falando de que água lá em Europa, né? Fosfina em Vênus, né? Forma de vida microscópica. Isso a gente vai descobrir em breve. No nosso sistema solar mesmo vai descobrir. Né? Lá tem a Lua, lá Titã, que tem a atmosfera, apesar que é uma atmosfera fedorenta, né? Que é feita de gás metano, né? Que deve ser fedorento, metano, né? Não tem um cheiro muito bom, né? Mas assim, olha só. E nesses lugares podem ter vida. Isso é uma coisa que a ciência, né? Tipo assim, os cientistas hoje já são, vida tem em todo lugar, né? Inclusive no sistema solar nós vamos achar. Vida inteligente, vida organizada, já é outro. São passos a passo. Primeiro nós vamos descobrir que é possível ter água, depois nós vamos descobrir que tem micróbio, depois nós vamos descobrir um peixinho, uma bactéria, um bichinho, mais um ser plugin. É gradual, gente. Até porque a maioria das religiões não está preparada para lidar com a ideia de vida fora da Terra. Ia colapsar a mente de muita gente. Né? E para vir um espírito, um ser de outro planeta aqui na Terra, Jesus tem que deixar. Para entrar aqui dentro, Jesus tem que deixar. Tá? Lembra quando está lá no livro Nosso Lar? O livro Nosso Lar tem um trechinho minúsculo lá que fala de vida em outro planeta. Né? Que ele fala assim que as autoridades, quando estava passando o livro, a história do livro, passa na década de 40. Né? 1939. Né? Para falar a verdade, né? Nem entrou na década de 40, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Né? O que acontece lá no livro? Né? O André Luiz fala que, os espíritos falam para o André Luiz
que os nossos irmãos, né, de Vênus e Marte fecharam as fronteiras vibratórias da Terra, porque a vibração negativa da guerra, né, para não ir para eles, que a gente tinha que resolver com a gente mesmo aqui. Olha só, né? É a única coisinha, eles dão uma pincelada lá assim, ó, existe, né? Isso quer dizer o quê? Existe. É do jeito que a gente imagina? Não. Tá? Então o que existe lá em Vênus, né? O pessoal está pensando, ó, existe fosfina, né? Mas existe seres igual a gente? Com certeza não, porque a temperatura da superfície de Vênus é 400 graus, né? Lá é o inferno, né? Então não tem espírito, não tem gente encarnada lá. Mas em outra dimensão, em outra, né? Nos ares, outro tipo de ser, né? Lá as bactérias estão no ar, lá que eles falam lá. Foi provado ainda? A ciência está discutindo, né? Marte é igual aqui? Não. Júpiter é igual aqui? Não, né? Mas é um processo, gente, é um aprendizado. Nós estamos num momento que vai abrir isso pra gente em breve. Né? Quando eu falo breve, né? Em breve eu tô falando em breve dos espíritos, tá, gente? Isso em breve é 300 anos, 400 anos. Mas isso pra gente, primeiro nós temos que crescer. Para nós sermos aceitos como iguais pelos nossos irmãos mais velhos, nós temos que envelhecer também. Nós temos que parar de agir como criança, né? Não tem como eu pegar o meu menino, pegar aqui, ó, o menino de 2 anos de idade, aqui, o menino recém-nascido, e levar ele para conversar, decidir o destino da rua. Tem? Vai ter uma reunião na nossa rua, imagina, né? E aqui na rua aqui vai ter uma reunião para decidir se bota asfalto ou não, se o que faz. Eu vou botar o menino de 2 anos de idade para representar a rua ali, conversar com alguém, ele vai grudar, ele vai entender nem o que está acontecendo, né? Quem vai conversar são os adultos. Nós não somos adultos, nós somos bebê, né? No dia que a mamãe Jesus falar que a gente pode dar uma volta no quarteirão, né? Nós vamos dar uma volta feliz. Oh, que alegria, né? Então a gente vai lá na Lua, né? A gente manda uma sonda para Marte, né? Nós estamos dando a volta no quarteirão ali. A mamãe Jesus falou que pode, né? Mas nós não somos aptos ainda para entrar no grande concerto das coisas, para poder decidir. Ah, eu sou o bebê que está dando a volta no carrinho, né? Então nós temos que lembrar disso, né? Existe, com certeza. Com certeza. Né? É igual a gente vê? Não. Né? A maioria dessas informações aí de OVNI é mentira? É mentira ou é viagem da pessoa? Com certeza. Você acha mesmo que um ser alienígena de um outro planeta que vive lá em outra galáxia, né, tio? Vem cá, tio. Né? Diz o time que é. Né? Você acha mesmo que o ser alienígena vai vir de outra galáxia aqui para fazer círculo na nossa plantação, gente? Olha a lógica da coisa. Um ser que tem uma sabedoria, que tem milhões de anos de filosofia, de história, de cultura, vai vir aqui para poder fazer experimento sexual com o ser humano, gente. Né? Isso aí é igual o cara da Idade Média lá que falava que tinha lá os sucubos, essas coisas todas. Vamos raciocinar. Existe, mas não é do jeito que a gente imagina. Nós somos cheios de criação, de construção. À medida que nós crescemos, nós vamos ter direito a ter mais contato. Mas quem que vai dar esse direito? A gente vai conquistar. Né? Espiritualmente nós precisamos conquistar. Como é que a gente conquista? Valores. Nós ainda estamos no jardim da infância. Ó, Isis, calma, vem cá. A Isis até assustou aqui, ó. Fui mexer com ela, pulou aqui, né? Fui tentar segurar, ela assustou, tá, gente? Né? Mas olha só, então assim, conhecimento espiritual não é difícil. Mas a gente tem que refletir. Né? Claro que tem muita gente que é ansiosa, tem muita gente que quer ver, né, que vê tem tudo, né? Mas vamos pensar, vamos usar o que o Kardec nos fala, que é o quê? Analisar. Existe? Existe. É do jeito que o pessoal fala? Não. Né? E a responsabilidade de ir para a próxima etapa é de quem? É nossa. O ET não vai vir resolver o problema da Terra, não vai vir, né? Eu tenho uns amigos que também são ufólogos, né? Que eles fazem, vai vir a nave espacial para salvar todo mundo, gente. Não vai vir não, porque eles estão prometendo isso desde a 1990. Tá? Não vai vir porque não é assim que funciona. Nós é que temos que crescer. Entendeu? Não vai vir um menino. É a mesma coisa que você tá lá. O meu menino tá lá na 4ª série. Vem um menino da universidade fazer as provas pra ele, responder tudo. E agora eu vou levar você pra faculdade. Não, meu filho. Se você não passar de ano e estudar, você não passa pra 5ª série nem pra 6ª. Né? Então não vai vir alguém da faculdade fazer a prova do jardim da infância, não. Você acha mesmo? Né? Hoje nós vamos parar lá o FMG, os alunos da UFMG vai vir tudo aqui pra escolinha aqui da esquina, aqui, ó, onde os meninos estão fazendo desenho com a mão para poder ensinar para eles fazer o que eles têm que aprender sozinhos. Não vai. Eles vão ajudar? Ajuda, reencarna, de vez em quando reencarna um ou outro de outras esferas, né, para trazer conhecimento, para nos ajudar a despertar valores, né? E o processo é lento e gradual. Tá, gente? Nós estamos falando aqui, né, terminando hoje
nosso estudo de perguntas e respostas sobre doutrina, né, e evangelho. Lembrando que amanhã continua, tá, gente? Quem quiser mandar pergunta, né? Nós falamos aqui desde criança no plano espiritual até alienígena, né? O negócio viaja mesmo, né? O objetivo desse estudo é trabalhar a questão de espiritualidade, né? Sair um pouquinho da casinha, né? E isso é bom, né? Porque ajuda a gente a abrir a nossa mente, compreender, né? O evangelho é muito mais profundo, né? Outro dia eu estava conversando isso com um companheiro da casa espírita, né? Não sei quem reclamou que eu não gosto de assistir palestra, né? E aí eu falei assim, tá, mas não vou assistir a palestra por quê? Porque a palestra é ruim. A palestra tá dando, a pessoa tá falando do mesmo assunto, tem 20 anos que tá ouvindo o mesmo tema, tá na hora de você seguir, né? Então a palestra às vezes é para iniciante, né? E é importante? É importante. Mas será que não dá para você já, né? Vamos avançar, vamos falar de outras coisas, vamos voltar lá atrás, puxando para frente, né? Essas que são as ideias, né? E o conhecimento espiritual ele tem um grande diferencial, é simples. Tudo que é espiritual é simples, dá para entender fácil, porque é baseado no raciocínio, né? Não tem muita explicação mirabolante, muita fórmula mágica, não, é simples. Vida em outro planeta existe, né? Por que eles não entram em contato com a gente? Porque nós não somos ainda, não temos idade espiritual para isso, nós somos crianças, nós não somos levados a sério, né? Não somos relevantes o suficiente. Então ninguém está prestando do jeito que a gente quer, né? Que a gente acha que a gente é o centro do universo, né? Que todos os seres, né, do universo vão vir aqui, né? Que nós somos muito importantes. Nós somos importantes, mas não somos fundamentais, não somos tão importantes quanto uma espécie de cupim. É importante, vamos ver o que acontece, né? Daqui 100 anos nós voltamos lá para ver se eles evoluíram alguma coisa, né? Evoluiu, não, nada. Daqui 500 a gente volta, beleza. Né? Nós temos todo o tempo do mundo, né? Então essa que é a ideia. Pessoal, nós vamos terminar, né? Lembrar, amanhã nós continuamos, né, com nossas perguntas e respostas. Manda pra gente, por favor, né? Desculpa não ter lido lá, né? Correria, mas a gente vai tentar ler, manda no WhatsApp, lá no Amigos do Caminho, né? Manda em privado, né? E aqui também na hora, né? Lembrar, gente, esse sábado agora nós temos uma atividade, nós estamos voltando com a nossa atividade presencial lá no Francisco de Assis, full time, né? E quem quiser ir lá nos ajudar no sábado de manhã, muito bem-vindo, tá? É sábado agora, lá no Francisco de Assis, a partir das 8h30 da manhã nós estamos lá, servindo café, fazendo almoço, né? Ficando com as crianças, com as mães, com os moradores de rua, tem trabalho para todo mundo, né? Quem quiser ir lá é muito, muito bem-vindo, tá? Então vamos trabalhar aí, vamos aprender, né? Vamos colocar em prática, que é o mais importante, né? E quantas questões que transcendem, né? Nós vamos conversando, né? Vamos aprendendo juntos, né? Vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade, pedindo que neste momento o Cristo nos envolva com seu amor. Ajuda o Senhor a compreender e respeitar o nosso irmão, estendendo àqueles que estão à nossa volta o mesmo comprometimento e o mesmo afeto, o mesmo carinho que esperamos receber. Dá-nos, Senhor, a compreensão, o entendimento, a capacidade de perdoar e de entender o nosso próximo, a fim de que possamos também nos entender, nos perdoar e nos respeitar. Afasta do nosso coração o julgamento, a raiva, o ressentimento, a amargura, a ironia, e traz ao nosso espírito a paz que nasce da certeza do amor. Envolve agora cada lar, cada um de nós, nas vibrações do Supremo Bem, e permite que possamos seguir, aprendendo, amando e crescendo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Te agradeço a todos, né? Lembrando lá que a gente tem atividade no sábado, né? Mais uma vez. A gente vai deixar o vídeo salvo aqui, né? E amanhã continuamos com o estudo, se Deus quiser e permitir. Tenham todos aí uma ótima noite. Fiquem com Deus. Obrigada, Marcela. Obrigada. Com Deus, amiga. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.